Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. Número 1. O clima do nosso país muda muito. Abaixo teremos temperaturas de uma região durante 4 dias. Complete os espaços em branco com a resposta correta. Vamos observar algumas coisas nessa tabela primeiro. Veja que ela tem 3 colunas. A primeira coluna dessa tabela mostra a temperatura antes da mudança. A segunda coluna mostra qual foi a mudança que ocorreu na temperatura. E a terceira coluna mostra a temperatura depois da mudança. Vamos ver aí a primeira linha da tabela, então. A temperatura era de 28 graus, mas aí ela caiu 5 graus. Isso significa que ela diminuiu 5 graus. Qual vai ser, então, a temperatura depois dessa mudança? A gente precisa fazer um cálculo para descobrir isso. A gente precisa pegar a temperatura antes da mudança e subtrair 5 graus. Você pode fazer essa operação do jeito que você achar melhor, tá bom? Eu vou apenas representar a operação aqui na horizontal. Veja que 28 graus menos 5 graus é igual a 23 graus. Portanto, a temperatura depois da mudança passou a ser de 23 graus. Vamos agora para a segunda linha da tabela, que mostra aí uma temperatura de 14 graus antes da mudança. Nesse caso, a gente não sabe ainda qual foi a mudança que houve na temperatura, mas dá para saber que depois da mudança, a temperatura passou a ser de 25 graus. Então, dá para afirmar que a temperatura subiu, porque a temperatura depois da mudança passou a ser maior do que a temperatura antes da mudança. Mas a temperatura subiu quantos graus? Para descobrir, nós podemos pegar a temperatura depois da mudança e subtrair a temperatura antes da mudança. Assim, a gente descobre quantos graus a temperatura subiu. Menos 14 graus é igual a 11 graus. Portanto, a temperatura subiu 11 graus. Agora vamos para a terceira linha da tabela. Nesse caso, nós não sabemos qual era a temperatura antes da mudança, mas nós sabemos que ela subiu 10 graus e depois dessa subida, depois desse aumento, a temperatura passou a ser de 15 graus. Para descobrir quanto era a temperatura antes desse aumento, antes dessa subida de 10 graus, a gente pode pegar a temperatura depois da mudança e subtrair os 10 graus que representam esse aumento da temperatura. E 15 graus menos 10 graus é igual a 5 graus. Ou seja, a temperatura antes da mudança era de 5 graus. Uma temperatura até bem baixa, pelo menos para o que eu estou acostumado aqui em Minas Gerais. Vamos agora para a última linha da tabela. Nesse caso, nós temos a temperatura antes da mudança, que é de 33 graus. E temos também a temperatura depois da mudança, que passou a ser de 20 graus. Você percebe que a temperatura depois da mudança ficou menor? Então, já dá para a gente afirmar que a temperatura caiu. Mas a temperatura caiu quantos graus? Para descobrir isso, nós vamos precisar pegar a temperatura antes da mudança e subtrair a temperatura depois da mudança. Assim a gente descobre quanto a temperatura caiu. E 33 graus menos 20 graus é igual a 13 graus. Portanto, a temperatura caiu 13 graus. Prontinho, agora a tabela está totalmente preenchida. Número 2. Tardelli está com febre. O termômetro abaixo mostra a temperatura dele. Qual é a temperatura de Tardelli? Dá para ver que tem uma barra mais escura bem aqui, olha só, no centro do termômetro. E essa barra, ela passou dos 39 graus, mas ela não chegou aos 40 graus. Veja que agora eu estou mostrando com uma setinha a marca que o termômetro tem na temperatura de 39 graus.
Depois do 39, se a gente contar 10 marquinhas, 10 tracinhos, nós vamos chegar aos 40 graus. Então, de uma marquinha para outra, de um tracinho para o outro, tem uma mudança de 0,1 grau. Vamos ver em qual marquinha está chegando essa barra do termômetro que eu mostrei? Passou para a primeira marquinha, 39,1 graus. Mas está mais para frente, né? Passou agora para a segunda marquinha, 39,2 graus. Mas está um pouquinho mais para frente. Passou para a terceira marquinha e a gente para por aqui, 39,3 graus. A gente para por aqui porque a barra que indica a temperatura do termômetro está chegando exatamente a essa medida. Então, a resposta correta é a letra B, 39,3 graus. Essa bolinha escrita um pouco mais no alto aqui, tá vendo, ó, que aparece em todas as alternativas, é o símbolo de grau. E a letra C, que também aparece em todas as alternativas, significa Celsius, que é um tipo de medida de temperatura. Então, a bolinha com a letra C juntas significam graus Celsius. Número 3. Faça o que a Mônica está pedindo. Que tal eliminar as letras R, P, X e J para descobrir como é chamado o aumento da temperatura na superfície do planeta Terra? Eu acho melhor a gente obedecer a Mônica porque eu achei ela com uma carinha bem brava, viu? Então, olha, primeiro eu vou eliminar as letras R. Agora eu vou eliminar as letras P. Em seguida, vou eliminar todas as letras X. E para terminar, vou eliminar todas as letras J. Beleza? Agora nós vamos escrever quais palavras a gente consegue formar com essas letras que sobraram. E a resposta é aquecimento global. Número 4. Aquecimento global é a elevação na temperatura média do nosso planeta, planeta Terra. Se a temperatura continuar subindo, a nossa vida pode ser prejudicada. Converse com sua família e aponte ações para que a temperatura do planeta não se eleve. Escreva o que vocês pensaram, faça um desenho ilustrando. Olha, eu vou mostrar algumas ações que podem contribuir para a contenção do aquecimento global. Eu encontrei essas ações em uma pesquisa rápida que eu fiz na internet e eu vou falar rapidamente sobre elas. Essas não são as únicas ações as que eu vou mostrar, mas pode ser que elas te ajudem na realização do seu trabalho e também na conversa com os seus familiares. Ah, e o desenho fica por sua conta. A primeira ação é essa aqui: produzir menos lixo. Isso pode ser feito comprando produtos com menos embalagens. Além disso, boa parte do lixo que a gente produz pode ser reciclado. Segunda ação: utilizar mais o transporte público. Os combustíveis utilizados nos meios de transporte são muito poluentes. Então, quando as pessoas utilizam o transporte público, isso reduz o número de carros na rua, o que faz com que a poluição e também os congestionamentos diminuam bastante. Mas é claro que a coisa não é tão simples assim. O transporte público precisa ter qualidade e também oferecer segurança para as pessoas utilizarem. E tem muito lugar que nem transporte público tem. Outra ação: consumir produtos locais. Isso é interessante porque os produtos que são produzidos na região próxima de onde a gente mora, eles não precisam ser transportados por longas distâncias. E normalmente esse transporte ele ocorre por meio de caminhões que poluem muito. Mais uma ação muito interessante: reduzir o consumo de produtos de origem animal. Hoje em dia o nosso país tem enfrentado um sério problema de desmatamento de florestas para que o espaço seja usado como pasto para o gado. E o desmatamento causa uma enorme emissão de gases que causam efeito estufa. Outra ação: andar menos de carro e usar mais bicicleta. Essa é uma medida para quem tem carro e principalmente para quem mora em grandes cidades, e ela também está relacionada àquela outra ação que eu mencionei lá no início, de utilizar mais o transporte público. E veja agora esta ação: parar com o desperdício. O desperdício gera muito lixo, e o lixo, quando vai para os lixões e para os aterros, causa uma emissão de gases que aumentam muito o efeito estufa. Bom, essas são aí algumas ações, mas é claro, existem outras, é só você pesquisar.
E dá para fazer um desenho bem legal ilustrando algumas dessas ações aí. O que você acha? Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!